Estou aqui com a costelinha de porco para preparar o almoço. Vou fazer ela recheada. Já está aqui os temperos para rechear a costelinha de porco. Preparando aqui para fazer um delicioso almoço para nós saborearmos. Na hora que estiver pronto, vou mostrar aqui para todos os amigos e amigas como fica tão saboroso. Preparando aqui os temperos bem preparados para que essa costela venha ficar bem gostosa. Vou recheando agora a costela para preparação desse almoço para a gente. Meus amigos, já está aqui pronta a costela do porco. Eu mudei de panela, mas é a mesma que eu estava fazendo. Agora chegou a hora de saborear, né? Vamos saborear agora.